Olá, meu nome é Gabriela e estudo arte de artesanatos. Junto com o município de Itapoá, pela Lei Emergencial da Cultura Aldir Blanc, eu desenvolvi e vou ministrar para vocês o workshop Artesanato com Conchas, Arte de Transformar a Natureza, Conchas da Orla de Itapoá. O workshop está dividido em 3 bases, sendo um conteúdo teórico, onde eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre as conchas, após um conteúdo prático com algumas formas de manuseio e alguns tutoriais, e finalizaremos com uma fórmula de como avaliar o seu trabalho artesanal. Então vamos conhecer um pouco mais sobre as conchas. O que são as conchas? As conchas são basicamente as armaduras para os moluscos. Elas são formadas de carbono de cálcio, que é extraída da água do oceano, e de proteínas que o próprio animal produz. Elas são extremamente vitais para a vida dos moluscos. Como eles são também conhecidos como animais de corpo mole, as conchas criam uma barreira de sobrevivência contra predadores, parasitas e até a pressão do mar. Existem 2 tipos de concha, sendo a primeira chamada de protoconcha. Ela está com o animal desde seu nascimento. Após, com seu desenvolvimento e crescimento, é trocada por uma concha definitiva. A concha definitiva é formada por camadas. A concha definitiva é formada então por 3 camadas, sendo a primeira lamelar, que está em contato com o manto do animal. Ela é formada por carbonato de sódio em formas de lâminas. Ela pode regenerar e crescer de acordo com a espécie e a idade do molusco. Após, vem a prismática. É uma camada intermediária. Ela também é feita de carbonato de sódio, porém é em formato de prismas. Ela é formada durante o processo de crescimento do animal e da concha, e ela não pode ser regenerada como a anterior. E por último, a perióstego. Ela é a camada externa. Ela é formada por carbonato de sódio, aminoácidos e proteínas que são produzidas pelo animal. Ela protege das anteriores e ela não pode ser regenerada após o crescimento completo do animal. Existem vários tipos de conchas e eu separei as 2 principais que são encontradas aqui na Orla de Itapoá. É a gastrópodes, que são todas as conchas que são em formatos de caracóis, e as bivalves, que são formadas por 2 valvas. Muitas pessoas não sabem, mas as conchas, assim como qualquer material natural, possuem propriedades e energias. Então eu vou trazer para vocês um pouco sobre isso. A concha ela está ligada ao elemento água. O elemento água ele está ligado aos sentimentos, às memórias, às intuições, ao sentir e ao fluir. Uma pessoa utilizando uma concha pode abrir para as propriedades de sensibilidade, intuição e espiritualidade. Já no ambiente, as conchas podem causar um efeito de purificação, abundância e prosperidade. Ela está ligada à deusa Afrodite, que é a deusa do amor, da beleza, da energia feminina, da persistência e da esperança. A concha possui uma energia cíclica e vital, já que está acompanhada das energias de vida de um animal. Ela tem tanta vitalidade e aumento de resistência como o reiki e é capaz de alinhar e recarregar os chakras. A abalone, por exemplo, está totalmente ligada à intuição e à atração. E o búzios ao aumento e à expansão da espiritualidade. O primeiro passo para utilizarmos as conchas é a higienização. A gente vai precisar de um recipiente. Vamos colocar água no recipiente, colocar as conchas, algumas gotas de detergente, deixar de molho por 15 minutos e após enxaguar e deixar secar ao ar livre. Vou apresentar para vocês uma peça que é de técnica de colagem. Então a gente vai precisar da cola quente, das conchas, palitos de sorvete, miçangas de pérola,
3 tintas, da preferência de vocês, e um pincel. A cola quente para esquentar, fiz uma proteção para a mesa, já que a gente vai utilizar a tinta e cola quente. E agora nós vamos iniciar o processo da plaquinha. Então eu vou pegar um palito, passar a cola quente, outro palito e colar. Você pode tanto colar reto, quanto colar com um pouco de diferença para dar um efeito. Eu particularmente gosto colado meio tortinho mesmo, para dar um efeito mais de placa. Na hora de colar é bom pressionar um contra o outro para não ficar um espaço vazado entre os palitos. Do outro lado, nós não iremos colar tudo de uma vez, para que não fique diferente. Então a gente vira ao contrário, passa a cola e vem colando a base, e não os palitos na base, mas sim a base nos palitos. Agora eu vou tirar minha cola quente da tomada para ela não desperdiçar. E assim ficou a base da nossa plaquinha. A próxima etapa, então, é nós pintarmos a nossa plaquinha. Aguardar uns minutinhos para secar e a gente pintar a lateral e a parte de trás. Depois de seco, nós iremos pintar as laterais e a parte de trás. Agora, com todas as laterais pintadas e a parte de trás, nós vamos novamente esperar secar para fazer as próximas etapas. Agora nós vamos para a parte da decoração. Vocês podem escrever com lápis e vir acompanhando com a cola e o barbante, ou ir livre, somente com a cola e o barbante. Eu vou somente com a cola e o barbante. Então, após escrever minha frase, eu vou dar o acabamento, porque a cola quente deixou algumas rebarbinhas com estilete. E agora eu vou fazer a parte das conchinhas. Lembrando que essas miçangas, elas têm os passantes, então sempre melhor esconder os furinhos para não ficar com um acabamento mal feito.
Agora eu vou esperar secar um pouquinho para tirar o resto das rebarbinhas da cola quente. Após secar bem a cola, eu vou vir tirando as rebarbinhas com a mão. E agora eu vou fazer a alcinha. Peguei 35 centímetros de fio, eu vou dar 2 nós em cada ponta. Vou passar a cola quente. Colocar o nozinho e colocar bastante cola quente por cima. E vou esperar secar. Depois de seco, esse é o resultado final da nossa plaquinha. Eu fiz mais alguns modelos, fiz uma com barbante branco e uma bolacha do mar, e fiz uma com fio de palha. Eu particularmente achei que deu um destaque maior nas cores mais claras, apesar do fio de palha ser mais difícil de trabalhar e colar, eu achei que deu o melhor resultado. Espero que vocês gostem e reproduzem as plaquinhas também. Vou apresentar para vocês então uma peça que é muito simples de técnica de colagem e ela vai somente 4 materiais. A gente vai precisar de uma cola de artesanato. Essa cola vem com alguns números, esses números correspondem à textura da cola. Eu prefiro a número 2, que ela não é tão líquida, mas ela também não é tão densa. A presilha de cabelo, que a gente vai fazer uma presilha, conchas e enfeites. Eu separei algumas pérolas de 3 tamanhos, uma maiorzinha, a média e a pequena. Então, para começar, como essa cola ela é de artesanato e ela gruda em toda a superfície, eu vou preparar uma proteção para minha mesa. Com a proteção já pronta, eu vou separar os conchas que eu vou fazer a colagem na presilha. Lembrando que a concha que fica perto de onde vai apertar para abrir a presilha tem que estar nessa posição. Depois de escolher as conchas, é só colar. Espera secar um pouquinho a cola. Com a minha presilha já seca, as conchas já estão secas, agora eu vou fazer a parte do enfeite. Então eu vou pingar a cola entre as conchas, só um pouquinho, e vou colocando as pérolinhas do jeito que eu achar que fica bonito. Lembrando que o processo criativo é de vocês. Agora é só esperar secar e tá pronto a nossa peça de colagem com conchas naturais. Após a secagem, esse é o resultado final da nossa presilha de conchas. Ela é uma peça bem simples, rápida e fácil de fazer. Trouxe outros modelos que vocês podem estar explorando, que é com búzios e conchas caracóis. Utilizei também a miçanga de pérola e alguns cascalhos de pedra. E o modelo somente com a concha. Lembrando que onde tem que pressionar a presilha, deve sempre ter uma superfície mais reta. É isso, espero que vocês gostem e reproduzem essa presilha também. Nesse tutorial, eu vou apresentar para vocês velas aromáticas. Nós vamos precisar de uma vela pequena e vamos utilizar o potinho para derreter, conchas médias e grandes, barbantes para o pavio, uma tesoura, um aroma de sua preferência e palito de dente. Nós vamos começar a picar a vela para derreter. Quanto menor, mais rápido. Vamos colocar 3 gotinhas. Eu estou usando um fogareiro elétrico, mas você pode usar o fogão da sua casa. Para fazer o pavio é simples.
nós vamos usar um nó, medir para que não ultrapasse muito a concha e cortar. Após, vamos pegar esse pavio, mergulhar ele na vela e deixar secar. Vamos colocar um pouco da vela derretida na concha para fazer uma base e colocar o pavio. Depois que a base deu uma endurecida, iremos completar as conchas com um pouco mais de vela. E as velas aromáticas estão prontas. Você pode enfeitar com outras conchas ou até mesmo com glitter. Depois de aprendermos algumas peças artesanais, agora vamos aprender a como avaliar a nossa peça. O primeiro passo é a gente descobrir o valor da nossa hora. Então, a fórmula para a gente descobrir o valor da nossa hora é o salário dividido por horas e dias trabalhados. Um exemplo, eu gostaria de trabalhar 5 horas por dia, 5 dias na semana, o que contaria 25 horas semanais. 25 horas por semana vezes 20 dias por mês são 100 horas mensais. Eu peguei o salário mínimo, que está em R$ 1.039, e dividi por 100 horas mensais. Lembrando, lá em cima, o salário dividido por horas e dias trabalhados. Então, totalizou R$ 10,39. Então, a minha hora custa R$ 10,39. Depois que descobrimos o valor da nossa hora, o segundo passo é a gente fazer a soma do custo do material que a gente utilizou. Então, é o valor do material mais 100% para reposição de estoque e lucro. Por que 100% de reposição de estoque e lucro?
Se você fazer a compra de um estoque em grande escala, quando você acabar com seu estoque, para você repor, pode acontecer de haver um reajuste no material e você pagar um pouco mais caro. E o valor que você descontar dessa peça já não cabe mais para repor o material que você utilizou nela. Um exemplo, então a gente vai usar fazer um colar. 45 centímetros de linha equivale a R$1. Utilizamos 3 miçangas de 10 centavos cada. Então totalizou R$1,30. R$1,30 mais 100% totaliza R$2,60. Então nós já temos o valor da nossa hora e o valor do custo do nosso material. O terceiro passo é então montar o valor da peça, que é a soma da sua hora mais o custo do material. Por exemplo, para fazer esse colar eu utilizei meia hora, então eu utilizei R$ 5,19 mais R$ 2,60 do material. O meu colar vai custar R$ 7,79. Lembrando que você pode colocar na sua hora não somente o tempo que você está trabalhando em cima da peça, mas toda a parte de fotografia, de edição, de post que você vai fazer para vender essa peça. Então, normalmente, mesmo que totalize meia hora de trabalho manual, você pode arredondar para 1 hora para fazer todos essas outras atividades, que cabe no colar. Então a nossa fórmula é o VH mais o CM é igual ao valor da peça, que seria o valor da hora e o custo do material, 100% dividido por 2, que é o valor do nosso lucro e reposição de estoque. Bom, esse foi o nosso workshop. Espero que vocês tenham aprendido algumas técnicas artesanais, um pouco mais sobre as conchas e como avaliar o seu trabalho. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição pela minha página do Facebook ou pelo meu Instagram. Muito obrigado a todos!